Olá, estamos aqui no terceiro módulo do Leader Summit. Eu vou conversar agora com César Souza, que é do Grupo Empreenda e foi um dos palestrantes aqui do evento. César, você veio falar sobre gestão de pessoas, a importância disso dentro das empresas hoje. Explica um pouquinho para quem está assistindo para a gente quais são os principais pontos hoje e as principais dificuldades que as empresas encontram. Bem, as empresas estão com grande dificuldade hoje de atrair pessoas, atrair talentos e depois que conseguem atrair, de reter esses talentos. Né? Outra grande dificuldade também é a necessidade de formar líderes e elas não estão conseguindo formar líderes nem na quantidade nem na qualidade que elas precisam para poder implementar suas estratégias. E quando eu falo líder, eu não estou falando só do presidente da empresa, do primeiro escalão, estou falando líderes em todos os níveis dentro da empresa. Então eu diria que essa necessidade de formar líderes e de identificar pessoas e reter essas pessoas e motivar as pessoas realmente a dar o melhor de si para executar a estratégia das empresas é um dos grandes desafios que os grandes líderes têm hoje. Bom, a gente vê muitos líderes, eu faço entrevistas e tudo, reclamando, por exemplo, que não existem profissionais preparados, que os jovens, né, de hoje em dia, essa geração Y, não para nas empresas, eles trabalham 2, 3 meses você tem dicas para os empresários, para os presidentes de cooperativas e de empresas, para conseguir reter esses talentos? Bem, é bastante difícil realmente, porque nós temos aí uma divergência de valores e de pensamentos e de sonhos e de aspirações muito grande. Agora, eu acho que a responsabilidade, o problema não está só no jovem. Quer dizer, eu acho que é muito cômodo para o empresário, para o líder hoje já estabelecido, colocar a culpa ou a responsabilidade toda que os jovens são inquietos, são insubordinados, são infiéis, isso e aquilo. Eu acho que o problema não é esse. Eu acho que isso reflete um pouco a incapacidade dessas pessoas de entenderem os jovens. Eu acho que o primeiro esforço que tem que ser feito é de realmente entender melhor o que é que esses jovens estão pensando, os seus valores, suas necessidades, suas aspirações, seus sonhos, abrir um canal de diálogo mais intenso e só assim que eles vão conseguir entender e mudarem um pouco as empresas. Eu vejo, por exemplo, que as empresas estão muito engessadas. As empresas não propiciam um clima de muita criatividade e inovação, as empresas não propiciam que as pessoas realizem o seu potencial como gostariam. Então não adianta ficar queixando, porque aí não vai ficar com ninguém mesmo, né? E as empresas podem estar condenadas no futuro a ficar só com os mais ou menos, que os melhores vão embora abrir seus próprios negócios. Então eu acho que não é só entender e que os jovens vão também amadurecendo e vão mudando um pouco suas posturas, mas é uma necessidade das empresas de flexibilizarem melhor, de se desengessarem, de criarem condições para serem mais atrativas para esses jovens. Peguei uma frase ali que eu achei excelente, não é nem sua, foi uma citação, mas não cresce quem não é substituível. Explica um pouco, fala um pouquinho disso para a gente. Só é promovível quem é substituível, né? Eu acho que essa frase foi do Marcelo Levinas, presidente da Ampla, explicando por que ele, tão jovem ainda e tendo um sucesso, ele já estava buscando um sucessor. Ou seja, só é promovível quem é substituível. Quem não tem substituto acaba não tendo oportunidade de promoção. Porque as pessoas às vezes acham, mas se eu tiver um substituto, ele pode vir fazer sombra em mim. E aí não quero ter o substituto porque eu quero me manter na minha posição. Mas isso é uma visão de curto prazo. E realmente eu acho que o Marcelo Levinas tem razão. Ou seja, só é promovível quem é substituível. Quando você tem um substituto, você tem a oportunidade de ser promovido. Eu conheço na minha trajetória como consultor de várias empresas, várias situações em que eu vi a pessoa não foi promovida porque não tinha um substituto à altura. Só que ninguém também nunca chegou para essa pessoa e disse, olha, nós decidimos por outro, porque você não tem um substituto e não é vestir um santo para desvestir outro. E a pessoa acaba não aprendendo a lição. Mas eu acho que essa é uma boa prática, só é promovível quem é substituível. E você acha ainda que hoje os líderes, ou as pessoas que ocupam cargos de liderança, que é diferente de líder, têm medo de ter uma pessoa à sua altura dentro das empresas? Tem, infelizmente tem. Infelizmente os líderes aí, aliás, não são líderes esses, né? São mais chefes, ou os gerentes, ou as pessoas que estão ocupando posições dentro das empresas, elas ficam muito agarradas naquela posição e às vezes não gostam muito quando vê alguém se sobressaindo. Aí começa a perseguir, começa a encontrar defeito, começa a dar um jeito, começa a falar mal, começa a criar um clima que a pessoa acaba indo embora, né? Eu acho que os líderes desses líderes que estão fazendo têm que estar atentos, né? Tem que realmente prestar muita atenção para impedir que isso aconteça, né? Uma vez numa empresa que eu trabalhava, isso já aconteceu, eu vi um liderado meu fazendo isso com outro jovem que estava surgindo na empresa, eu não tive dúvida. Eu preservei o jovem e tirei aquele liderado direto meu porque eu achei que ele não estava contribuindo para o futuro da empresa, simplesmente com esses ciúmes e essa necessidade, esse apego, né, que a pessoa tem às vezes a um cargo. É uma visão que acho que não é interessante mais. Faz parte do passado isso. Com certeza. Bom, grande parte do público aqui são pessoas ligadas a cooperativas.
que, pela experiência que eu tenho com eles, tem uma política mais de formar o jovem, de criar lideranças em suas comunidades e já exercem um papel social. Você acredita que eles estão no caminho, que eles estão trabalhando corretamente? Olha, eu acho que sim. Eu fiquei bastante feliz com vários comentários que eu vi hoje aqui, porque mostraram pessoas com bastante experiência, com a vivência, com uma certa sabedoria e com vontade de aprender também. Quer dizer, alguns fizeram perguntas bastante instigantes. Eu acho que, de uma certa forma, a minha avaliação do que eu vi são pessoas que estão empenhadas, talvez não saibam exatamente o como fazer, Claro. mas pelo menos já estão conscientes da necessidade de fazer, que já é um grande passo, estão empenhadas e desejosas de fazer, que é outro passo. Quer dizer, eu acho que para a mudança a pessoa sempre, primeiro, tem que estar consciente que precisa mudar. Claro. Segundo, tem que ter o desejo, não só estar consciente, mas ter o desejo de fazer. E o terceiro é o como fazer. Talvez não estejam ainda, eu diria, na fase do como fazer. Mas é por isso que tem eventos como esse, né? Trazendo alguns experts, algumas pessoas. Nós vamos ver casos práticos aqui, como o caso da Jacto, o próprio caso da Cargill. Quer dizer, experientes líderes aí e presidentes de empresa falando contando como fizeram. Eu acho que isso é um passo aí adiante. Ou seja, tem 3 etapas: consciência, o desejo e o terceiro é o saber fazer. Está faltando talvez essa última parte, mas meio caminho já está andado. Já está andado. A última para a gente encerrar. Você acredita realmente que o Brasil é o país do futuro, que a gente vai chegar a esse nível de liderança que você falou aqui para a gente? Olha, eu acho que sim. Acho que até esse futuro já começou, né? De uma certa forma. Nós temos feito um progresso muito grande. Eu acho que, no ponto de vista empresarial, os executivos brasileiros já não ficam tão distantes do que os executivos americanos, europeus. Quer dizer, há 20 anos atrás, a distância era enorme. Existia uma discrepância muito grande no nível de formação. Hoje não, hoje eu vejo vários executivos brasileiros e gerentes e pessoas que estão nessa vida corporativa em condições de assumir posições em qualquer empresa do mundo. Quer dizer, acho que os brasileiros se nivelaram já. Claro. Então acho que agora, como também é uma economia que está crescendo, tem muitos desafios, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando bastante nisso, né? E do ponto de vista de formação dos executivos, dos líderes empresários, eu não estou muito preocupado. Estou mais preocupado com lideranças políticas. Isso é que realmente eu acho que é onde tem o grande problema que nós estamos enfrentando, é o apagão de liderança no campo político. E isso é uma pergunta mais pessoal, são coisas que eu tenho identificado, que hoje nós temos muitos presidentes de empresas no Brasil, multinacionais, que acabam liderando a América Latina, a Ibéria, acabam sendo presidentes globais. Você acha que o mundo também está identificando isso em relação aos profissionais brasileiros? Sim, eu acho que o mundo está de olho nesses profissionais brasileiros. E qual é a causa disso? Eu acho que assim, com as turbulências que teve no passado, muitas mudanças de regra de jogo, com inflações altas, absurdas, como crises enormes que o Brasil passou lá atrás, 20 anos atrás, 15 anos no passado, os brasileiros acabaram adquirindo uma competência de lidar com instabilidade, com crises, com situações difíceis. Os americanos nunca passaram por isso, inflação sempre 2%, 3%, nunca tinha uma crise, as coisas sempre normais, até meio, eu diria, meio chatas, né? Uma coisa sem nenhuma excitação, sem nenhum grande adrenalina naqueles momentos. Então, quando eles começaram a passar por crises, como o caso da Europa, que ainda está vivendo uma crise, Estados Unidos saindo agora, mas também vivendo uma crise, é óbvio que os brasileiros foram treinados naturalmente para isso, né? Sempre digo que as donas de casa no Brasil são melhores do que muitos gerentes de banco nos Estados Unidos. Que a dona de casa no Brasil aprendeu o que é inflação, aprendeu a ir ao supermercado na hora certa, aprendeu um negócio chamado overnight, quer dizer, aplicava num dia para o dinheiro valer um pouco mais no outro, aprendeu quando fazer estoque ou quando não fazer estoque, aprendeu o que era caderneta de poupança, aprendeu a investir para poder sobreviver, aprendeu a economizar. Enquanto que nos Estados Unidos as pessoas não tiveram oportunidade de enfrentar esse tipo de desafios, agora que estão vivendo. Então acho que parte do reconhecimento do talento do executivo brasileiro vem dessa habilidade de lidar com crises e com situações difíceis. Segunda, pela criatividade, jogo de cintura e flexibilidade do brasileiro. Eu acho que as grandes empresas americanas e europeias estão sentindo que elas estão tendo que se reinventar e que lá o sistema de pensamento é muito rígido. E que aqui no Brasil encontra pessoas com mais fair play, com mais jogo de cintura, com mais capacidade de fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acho que esses são os componentes que levaram o brasileiro a ser mais valorizado nesse mercado mundial. Que bom. Tá bom? Obrigada, César. Obrigado, querida.